Olá pessoal, sou Almir. Novamente venho demonstrar aqui o andamento do projeto do CSV.comp.tb. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês o funcionamento perfeito da versão compilada para Raspberry Pi. Geralmente o pessoal chama de Raspberry Pi, eu gosto de chamar em português Raspberry Pi. Então o que acontece? Nesse caso aqui eu estou usando o Raspberry na versão 0W. O 0W é uma versão muito pequena que tem apenas 512 megabytes de memória RAM. No caso, estou usando um cartão de SD de 12 GB de RAM ou GB de armazenamento. O SD card 16 GB de armazenamento. Eu instalei a versão mais nova do Raspberry OS e instalei com todas as features. Aí depois disso eu instalei também a versão do Lazarus para recompilar a versão do CSV.comp.tb do Windows para o Raspberry. Então basicamente o código Object Pascal do Lazarus que estava no Windows, eu simplesmente transportei esse código para o Raspberry e compilei no Lazarus dentro do próprio Raspberry. Então aqui, depois de instalar o banco de dados aqui no Raspberry, aqui está o monitor, que é uma aplicação também que eu converti do Windows para o Raspberry. E aqui com a aplicação monitor é a aplicação que fica ouvindo uma porta para algum cliente, e quando o cliente envia as requisições, tipo uma query, então o monitor executa na base de dados invocando o CSV Parser, que é o banco na versão desktop. Como sabemos, o CSV.comp.tb tem uma versão desktop que roda apenas no desktop, e tem uma versão servidor que roda na CGI como se fosse web. Então, em ambas as versões, o script CQL tem as mesmas funções. Nesse caso aqui, a demonstração é para a versão desktop. Então, eu rodei o monitor aqui que está rodando, ouvindo uma porta. No caso aí, aqui o IP é o IP da rede local, mas poderia ser remoto em qualquer lugar. Estou usando aqui uma porta chamada 8089, você pode mudar. E aqui tem um caractere que é uma letra, é um número entre 1 e N, você pode escolher um valor. O objetivo desse caractere é o seguinte: aqui no meu desktop cliente, que é o Windows, eu estou rodando aqui a versão TCP cliente no Windows como cliente. Então é o seguinte, aí eu configurei a porta do servidor no Raspberry, aqui o IP no Raspberry, a porta, aqui o dígito e aqui o nome do cluster. O que acontece? O nome do cluster aqui não é significante, porque lá no Raspberry não tem a função de trabalhar como fragmentado, porque o Raspberry aqui nesse caso vai ser trabalhado como standalone. Nesse caso aqui é muito importante esse key aqui. Esse key é um número entre 1 e N que você possa enviar a query. A query é enviada, você escreve aqui no editor de texto, porém no transporte essa query é enviada como um hash de base 64. E esse número key aqui, que é um número, é na qual essa base de 64 vai ser reorganizada sobre ela mesma. Quantos loops de hash é feita sobre esse conjunto de texto. Lembrando que quanto maior o número de loops, maior fica o texto. Portanto, evite um número grande aqui. Eu acho que normalmente o número 1 já é o suficiente. O número que está aqui no cliente deve ser o mesmo número que está lá no servidor. E detalhe, nessa aplicação, nesse tipo de aplicação, a base de dados, você pode abrir, você pode executar quantos monitores você quiser. Lembrando que aqui tem um monitor com IP para uma porta e um cliente se conecta naquela porta. Se você quiser abrir uma outra instância do monitor, você vai editar então o arquivo port.inf, editar a nova porta na outra execução, na outra
na outra instância desse monitor. E você pode abrir aqui quantas instâncias você achar que é necessário. Para cada instância, uma porta específica. E no cliente, cada cliente só pode acessar uma porta exclusiva. Porque se o cliente acessar uma porta comum, então vai dar um conflito de dados. O objetivo desse método aqui é que você no Raspberry pode usar qualquer outro dispositivo fora uma CLP, sensores, outras máquinas, e enviar as queries do SASVCompDB em linguagem CQL, e com isso fazer o gerenciamento dos dados lá no servidor, que no caso aqui o meu servidor é o Raspberry Pi. No meu caso especificamente, a função do Raspberry na minha plataforma é usar ela como uma central, e a partir dessa central distribuir servos com outras placas mais baratas, e essas placas servos elas vão ativar ou desativar sensores, ler sensores, dispositivos, etc. Para automação endomótica. Então o próximo objetivo é que eu possa compilar a versão SASVCompDB para a versão servidor para usar no Apache dentro do Raspberry. Lembrando que essa aplicação cliente, que estou trabalhando aqui como cliente, ela pode ser substituída pela aplicação que você desejar. Portanto, aqui no meu canal tem outros vídeos que eu faço essa demonstração, e tem na descrição do link a função em Pascal, Object Pascal, na qual você consegue transformar o CQL, que é os comandos aqui da query, na base 64. Ou você pode especificamente você mesmo criar na sua linguagem, transformar essa query na base 64 e definir quantos loops você vai dar sobre ela. Isso pode ser definido na sua própria aplicação para interagir com o monitor do SASVCompDB. Lembrando que, como eu estou organizando todo esse código e tem que organizar a documentação, que vai demorar alguns meses, só então depois disso eu vou criar um site oficial no qual você poderá baixar essa nova versão para Raspberry. Então, se você me acompanha até aqui, pode se inscrever no canal, você pode dar um joinha, e vou deixar aqui embaixo uns anúncios dos meus projetos que eu faço, alguns produtos que eu vendo e contato. Então, se você tiver alguma demanda de serviço extra, pode ser na área de eletrônica, pode ser na área de software, você pode entrar em contato comigo, mesmo que seja só para uma questão mais amistosa, nem precisa ser sobre comércio, ok? Eu agradeço a visualização, até a próxima.